Fala galera do canal, vamos ser breve aqui, né? Vamos direto ao ponto. Vamos conversar sobre mais um ETF aqui, né? Que foi lançado no final de 2020. Ele é o XFIX 11, né? Para quem não sabe que é esse ETF aqui, né? Ele replica o IFIX, ou seja, você compra uma única cota e automaticamente está investindo em vários FIIs ao mesmo tempo. É basicamente um pacote pronto de fundos imobiliários. E aí nesse caso aqui você não precisa ficar analisando 20, 30, 50 fundos imobiliários, ler relatórios gerenciais, dá um trabalho danado, né? O ETF já segue os mais líquidos do índice. Reduz risco específico, vacância, gestão ruim, etc. Né? Esse ETF é bom para quem está começando ou não quer acompanhar o relatório gerencial todo mês. A gestora desse ETF tá difícil, hein? Você vê aqui os relatos. A gente tá no site aqui da XP, né? Do ETF XFIX aqui 11, mas não tem nada nele aqui, ó. Nem que ativos que tem. Tá falando da equipe, rentabilidade. É, é um gráfico que nunca atualiza aqui, ó. Todo tempão tentando atualizar, não funciona. É XP. Tem que melhorar aqui o seu relacionamento com o investidor. O ETF teve início em 27 de 11 de 2020. Tem uma taxa aqui até que relativamente baixa aqui, né? 0,3% ao ano, né? E para você comprar na hora, você compra lá, né, no home broker. É como se comprasse uma ação. E mais o resgate, para você resgatar o seu dinheiro é D+2. E para a gente saber os fundos imobiliários que compõem a carteira, a gente tem que ir em um outro site, né? Olha o trabalho que dá, né? Aqui é o site do ETFs Brasil. Aqui tem todos os dados aqui do ETF, a sua rentabilidade. Vamos ver a carteira dele aqui, ó. A carteira de fundos imobiliários. O mais relevante aqui é o KNCR 11 com 8,14%, Canip de papel, Shopping 5,2%, HGLG que é de logística 5,6%, BTLG 4,15%, KNRI 3,57%. E tem aqui de papel, shopping, logística. Esse aqui é um de papel mais um pouco high yield, né? Representa 2,36%. A pizza aqui, ela não é igual para todos, né? Ela começa com uma relevância muito maior aqui no KNCR 11. Aqui para os menos relevantes. Aqui tem o HGRU, que é 2,29%, RXF, Shopping, né, HGBS, papel também, ó, GGRC, que era logística, agora está virando muito fundo híbrido, né? O RECR, que é de papel, ele vai diminuindo a sua relevância aqui, ó. São vários aqui, ó. Vamos ver no tempo de recuperação, retorno. Não dá para aqui ele não fala, e tem outros aqui, né? Então ele não fala quantos ativos ele tem na carteira. O ponto que a gente tem que ter de atenção aqui, né, é essa exposição muito nesses dois aqui, né? Mais no KNCR 11, né, que está em 8,14%. E o Canip aqui também, né? 5,58%. Tem esses três aqui, né? Acima de 5. Então, são praticamente esses de cima aqui, ó. Esses dois de cima são de papel. Essa concentração aqui me preocupa um pouco, né? No caso se eu fosse investir nesse ETF. O de cotista que vem aumentando, né, desde o início, então os investidores estão acreditando, né, nesse ETF aqui, né? E quando o número de cotistas começa a cair, o volume, aí o pessoal começa a desacreditar do fundo,
esse gráfico aqui ele começa a cair, né? Por enquanto, o pessoal está gostando desse fundo, pelo jeito. Estamos aqui no site do Investidor 10 para dar uma olhada na cotação, né, na evolução aqui, né, da cota no secundário. E o valor atual está em R$ 13,57. Ele teve seu IPO em R$ 10. Então, nesse meio tempo, praticamente nesse sobe e desce aqui, ó, 35%, quase 36% nesse meio tempo, né? A gente pode ver que ele deu uma subida boa aqui, né, no começo de 2025, que ele caiu aqui em 2025, todos os fundos imobiliários estavam no fundo do poço praticamente, e aqui quem comprou aqui tirou a barriga da miséria, né? Aí foi subindo, 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 e estamos aqui no topo histórico, né? Lembrando que esse gráfico aqui é a cotação ajustada. Ele já está reinvestindo os dividendos, porque esse fundo imobiliário ele reinveste os dividendos na própria cota. Fazendo uma comparação aqui dos índices, né? Desde aqui de fevereiro de 2021, o IFIX e o XFIX 11 aqui, ele vem bem pareando aqui, né? Bem parecido aqui, né? Mas sempre o IFIX acima, pouca coisa acima do XFIX. Mas só que nesse meio tempo também, ele perdeu para inflação, né? Que é o IPCA. Tá quase igual, né? Mas em quase todo o tempo ele estava perdendo para o IPCA. Só agora que ele juntou aqui o gráfico, né? E o CDI, não dá nem para falar, né? Disparou. 71,43%. Né? Com as taxas Selic alta, né? Então o fundo vem sofrendo bastante, né, nesse tempo. Agora vamos ver com a queda da Selic se ele consegue reverter aqui, pelo menos acompanhar aqui o CDI, né? Mas do jeito que tá acontecendo guerra, né, com esse governo, vai ser um pouco difícil aí a curto e médio prazo, né? Mas a longo prazo eu acredito muito nos fundos imobiliários. Vamos aqui aos pontos fracos aqui, né, dessa estratégia aqui, né? Quando você compra esse ETF, o gestor pode comprar bons fundos imobiliários e também péssimos fundos imobiliários também, né? Não escolhe por qualidade, só por liquidez. Diferente de quem já é mais experiente, né? Lê relatório, analisa o CRI e escolhe a tese perfeita para você, né? Agora, pelo lado da tributação, os fundos imobiliários, né, ele é isento de imposto quando você recebe os dividendos, mas paga 20% sobre o ganho de capital. Se você tiver lucro na venda das suas cotas, você é obrigado a pagar 20%. E o ETF, esse XFIX 11, os dividendos ele é tributado, né? Ele é retido na fonte e é reinvestido no próprio fundo, né? E ele paga um ganho de capital de 15%. Nisso você vai perder a isenção, que é o principal atrativo, né, em fundos imobiliários. E para quem vive ou quer viver de renda, isso pode pesar um pouquinho, né, na sua decisão. Para ser bem objetivo assim, né, esse ETF é para quem mais iniciante, né, não entende nada, realmente nada de fundo imobiliário, né? E quem quer praticidade, né? Não quer ter esse trabalho de relatório, né? Ver se realmente vale a pena ou não, ver a vacância, né? Dá um trabalho danado, né? Ver a alavancagem para ver se realmente essa alavancagem é saudável para o fundo ou não, né? Então, nesse caso, o ETF é bem interessante. Agora, para quem tem um conhecimento um pouco maior, né? Que quer também uma renda mensal isenta de imposto de renda, investir diretamente em fundos imobiliários é melhor. Para quem sabe analisar também os ativos e para quem busca um ganho aqui, né, para
para você superar o IFIX, né? Aí se você investir diretamente em fundos imobiliários, você é capaz de superar o IFIX. Porque a gente viu lá, né? Esse ETF é muito concentrado em dois ativos de papéis ali, né? Então, acima de 8%, outros 5, de vários 5%. Então, quando você investe diretamente, você pode escolher bons ativos. Esses bons ativos, de repente, que pagam mais, você pode investir um pouco mais, né? Eu não gosto de ultrapassar 5% da minha carteira, né? Para cada ativo. Cada um com a sua estratégia, né? E é isso que eu queria conversar com vocês, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!